Pessoal, paz Senhor Jesus, uma manhã abençoada para todos nós nessa manhã de segunda-feira. E desde já eu peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. Se quiserem fazer parte do projeto de clube de membros, né, onde tem ali 2 projetos, na verdade, o Pão da Vida, que é um grupo de estudo bíblico, e o Meu Deserto, sobre restauração de vida e de relacionamento. É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Hoje, dia 7/8, também conhecido como dia do meu aniversário. Eu já agradeço desde já a todos vocês por aqui estar comigo nessa jornada, né? Mais um ano em que o Senhor nos sustentou, em que o Senhor esteve conosco. Até postei agora na comunidade aqui do YouTube, falando sobre isso, que 40, né? Eu tô fazendo 40 anos, meu Deus, como passa rápido. Eu acho que depois dos 20, cada 5 anos passa como se fosse a velocidade de um ano. É muito rápido. Mas o 40 é bem intrigante, um número bem interessante, né? Porque Israel ficou 40 anos ali caminhando no deserto, o Senhor susteve. E até o texto eu coloquei lá na comunidade, aqui na comunidade. O Senhor dizendo que as vestes não se envelheceram, os pés não se incharam. Durante os 40 anos o Senhor os sustentou. E a partir dali eles viveram a plenitude daquilo que Deus tinha para eles. E, em nome de Jesus, que assim seja para mim, para nós, para todos nós, que venhamos a viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Quando Deus nos dá um novo caminho, Ele se inicia pelo fim de um caminho antigo. Então, um novo caminho se inicia pelo término de um caminho velho. E devemos ser gratos ao Senhor, porque Deus ele fecha algumas portas, Ele encerra alguns ciclos que são necessários. E aqui todas as áreas da nossa vida. E às vezes o ciclo não quer dizer necessariamente algo específico, mas sim um período, um tempo na nossa vida em que acabou, aquele tempo passou. E quando Israel, e aí falando do texto que eu mencionei, né, quando Israel chega na Terra Prometida, o maná acaba. E isso é muito, muito bonito, porque o maná ele teve a sua função, o seu propósito, enquanto eles estavam no deserto. O maná seria o alimento, o pão que cairia do céu, e seria a provisão diária deles no deserto. Quando eles chegam na Terra Prometida e eles começam a plantar, e eles colhem daquilo que eles plantaram, né, eles alcançam ali a colheita, o maná para de cair do céu. Ou seja, aquele ciclo, aquele tempo de provisão momentânea, de provisão temporária, de provisão pontual de Deus no deserto tinha findado. Ficaria no passado de um período que sim, Deus manteve, que Deus sustentou, mas foi um período só. Não seria aquele ciclo, um ciclo que perduraria a vida inteira. Então, da mesma maneira, Deus faz conosco. Eu vejo o profeta Elias aqui saindo do texto de Israel e indo avançando um pouco. Elias, quando ele chega em Querite, a palavra fala que o Senhor susteve ali um corvo, levava comida para o profeta e ele ficava junto ao ribeiro de Querite. Ele bebia daquela água. Só que as águas do ribeiro secaram. O ribeiro se secou e ele teve que sair dali. Às vezes Deus ele permite com que ribeiros sequem na nossa vida, com que coisas que estavam dando certo, que foram de Deus um sustento, acabe. Quantas vezes Deus ele força? Ele nos conhece, né? Ele sabe que se ele não forçar as circunstâncias, a situação, nós nos acomodamos. Nós pegamos o temporário como permanente. Nós pegamos o passageiro como definitivo. Tomamos para nós como isso. E não é o que Deus quer. Então Elias se vê forçado a sair de Querite, porque o ribeiro secou. Deus é Deus de novos começos. O Senhor, Ele sempre reinicia, Ele sempre reseta. Eu não sei o que você passou, pelo que você viveu. Eu sei que em diversos momentos eu literalmente afundei na minha fé, na minha comunhão, na minha santidade, na minha paz, na minha experiência com Deus. E quantas vezes eu me senti como Pedro, e às vezes nós negamos ao Senhor. Quando pecamos, quando deixamos que o inimigo tome conta do nosso coração, quando deixamos com que as coisas materiais, as coisas desse mundo, o mundo tome conta do nosso coração. Nós negamos diversas vezes
como quando não priorizamos o reino de Deus. Agora, acho sensacional quando Jesus ele se encontra lá na praia do Mar da Galileia, junto ao Mar da Galileia, ele se encontra com Pedro. E Pedro tinha negado ele 3 vezes, e ele poderia virar para Pedro e falar: Pedro, por que tu me negou? Pedro, por que tu me traiu? Pedro, por que você não confiou em mim? Jesus não fala isso. Jesus não fala. Jesus fala: Pedro, tu me amas? Tu me ama? E aí Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele vira para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus ele resetou, ele reiniciou a história dele com Pedro. A história de Pedro com ele. Ele poderia jogar toda a culpa, todo o peso das escolhas, das atitudes, da negação de Pedro sobre Pedro. Ele não fez. Quantas vezes nós erramos com o Senhor? Quantas vezes nós abandonamos os desígnios, os caminhos de Deus, os propósitos do Senhor? Quantas vezes nós viramos as costas para o Senhor? E mesmo assim o Senhor vem e nos dá um novo começo. Deus é Deus de novos começos. Eu sou bem otimista quanto a isso. Tem gente, às vezes, que eu converso, eu fico até assustado, porque as pessoas falam assim: mas daqui pra frente é só pra trás. Nada vai acontecer de bom na minha vida. E aí eu pergunto pras pessoas, eu falo assim: mas já perguntei isso pra alguns, né? Quantos anos tu tem? Eu tenho 25, eu tenho 30. Como isso? Já cedo assim, já jogou a toalha. Eu tô com 40, não tô jogando toalha, tô otimista quanto àquilo que Deus pode fazer. Moisés achou que estava pronto, fugiu para o deserto com 40 anos, ficou mais 40 anos no deserto. Não estava pronto, né? Matou o egípcio, escondeu o corpo, foi descoberto. Não estava pronto para ser o libertador. Com 80 anos ele foi chamado. E a gente pode pensar assim: poxa, mas eu tenho motivo para poder dizer que Deus não vai recomeçar a minha vida. Eu já tenho uma idade mais avançada. Mas e com Noemi não foi assim também? Noemi já na sua idade avançada, na sua velhice. Olha o que Deus fez na vida dela. A família dela tinha sido destruída, a vida dela tinha sido destruída completamente. Ela perdeu seus 2 filhos e seu marido. E o Senhor reconstrói a vida de Noemi. Deus é Deus de novos começos. Não importa a época, a fase da tua vida que você esteja, não importa a sua idade, não importam as dificuldades, nada disso para Deus é relevante. Deus é Deus de novos começos. O deserto ficou para trás. Tinha chegado a hora de tomar posse da herança, de viver tudo aquilo que Deus prometeu. Tem um ciclo de escassez, tem um ciclo de limitação que está ficando para trás na sua vida. E está chegando o momento de você viver a plenitude do que Deus tem para você. Que Deus te abençoe, meu irmão, nos abençoe nesse dia. A paz, Senhor Jesus.